Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 27 de março, esse é mais um Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Essa é uma iniciativa da Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau, em meio a esse momento tão caótico que é essa quarentena por causa do coronavírus, algo que nós nunca vimos, nunca experimentamos, mas a nossa geração está vivendo. E dando aqui boa noite a todos que estão já com a gente, a Lani, a Cleo está aí com a gente também, a Dene, seja muito bem-vinda, Dene, né? E se você não tem ainda o material lá dos nossos 40 dias, toda manhã, você pode falar ali no Face que a gente providencia um material em PDF para você. Ritinha também, Arthur, os queridos que estão entrando na nossa live, Vani e Jorge, sempre com a gente. Esse tempo especial da gente pensar e ler os Salmos sem nenhuma pretensão de preocuparmos com alguma teologia mais profunda, mas apenas aquilo que ele fala ao meu coração e compartilhar com vocês. Eu não tenho uma preocupação em ler os Salmos na sua carreirinha, né? Como diz lá no pessoal do interior, e por isso hoje eu escolhi o Salmo 29. E escolhi exatamente porque hoje foi um dia que eu ouvi muitas vozes. Eu ouvi vozes de colegas, eu ouvi vozes de autoridades, eu vi vozes de comentaristas, eu ouvi vozes do meu coração, eu ouvi vozes da minha mente, eu ouvi vozes de tantas áreas, né? E vocês devem estar também ouvindo tantas vozes. E a minha pergunta foi: cadê a voz de Deus? Onde está a voz de Deus? E o que a voz de Deus está nos falando? Porventura Deus está quieto? Porventura Ele está calado? Que tempo é esse? É tempo de calar? É tempo de falar? Que tempo é esse? E por isso eu escolhi o Salmo 29, porque enquanto o meu coração estava com várias vozes e um conflito muito grande no meu coração, o que dizer ao povo? O que pastorear o povo nessa hora? O meu coração, não quero jogar ninguém contra ninguém, mas também não quero ser omisso em deixar de dizer aquilo que o Senhor me manda dizer. Então essas vozes todas tomaram conta do meu coração. E o Salmo 29, ele me acalmou. Ele veio com uma voz de Deus no meio de tudo isso. Rose, seja bem-vinda. Que bom, seja muito bem-vinda, querida. Também a Ruth está com a gente. Que bom. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo no Salmo 29. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, ou filhos de Deus. Atribuem ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como novilhos selvagens. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre.
O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Que momento é esse? É momento do silêncio ou é momento de falar? O que Deus está falando para nós neste momento? Como eu disse no começo, eu ouvi muita coisa hoje. Eu ouvi gente achando que nós precisamos defender Deus. Eu ouvi gente achando que os nossos governantes precisam nos defender, e que a voz dos governantes não estão ecoando conforme as nossas vontades e os nossos entendimentos, e percebi que várias vozes conflitantes. E quando eu li esse salmo, não é que veio uma paz ao meu coração. O primeiro sentimento foi um sentimento: se a voz do Senhor é tudo isso, Ele deve estar trovejando sobre nós a sua ira. Mas ao mesmo tempo que eu tive esse sentimento de uma voz impetuosa, uma voz poderosa, uma voz de poder e glória, uma voz de Deus de domínio sobre a natureza. E se eu tenho medo do trovão ou do raio, essa voz é poderosa, muito maior do que isso. Ela é como se fosse o raio e o trovão. Uma voz de juízo, uma voz de tamanha grandeza e majestade que a natureza se curva diante desse Deus, tamanha a sua voz. Eu fui lembrando de algumas vezes que a voz do Senhor fez algo tão maravilhoso. A primeira vez que a gente lê o relato bíblico que a voz do Senhor foi a que criou. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas por esse comando. Toda a natureza foi criada porque Deus disse: haja luz e houve luz. Depois ele disse que deveria haver a separação entre essa luz e trevas, e os elementos foram criados na medida que Deus dá o comando. Então isso começou a acalmar o meu coração. Deus disse: haja e houve. A voz do Senhor é criadora. Então, Ele criou. Se Ele criou, Ele tem a voz de comando, de ordenar e de coordenar isso tudo. Segunda coisa que eu lembrei que Deus é o Deus que também falou a Moisés, dando a ele as coordenadas do que ele deveria fazer. A voz do Senhor foi uma voz de comando, dizendo: olha, eu não aguento mais ver o meu povo sofrendo. Então agora chegou a hora de você sair e ir lá buscar o povo. Essa voz libertadora. Uma voz que eu lembrei também mais, enquanto eu pensava nesse Salmo 29, e ao mesmo tempo lembrava de todas as vozes e as confusões que vão trazendo na nossa mente, decretos de um, não decretos de outros, decretos que são contrários uns com os outros, e uma briga de vozes e de comandos que a gente fica assim, sem saber o que fazer, e os líderes religiosos também brigando para abrir templo, fechar templo, interpretando as vozes das autoridades como se fossem vozes contrárias ao Evangelho. E no meio disso tudo eu lembrei de uma outra voz, a voz do próprio Deus dizendo ao próprio Jesus, seu filho: este é o meu filho amado, a quem eu me alegro. Lembrei também, no nosso sinal aqui, eu vou retomar da onde estou falando. Se vocês conseguiram conectar aí, dá um joinha só para eu entender que nós continuamos aí ao vivo, né? Essa queda é porque o sinal estava aqui, foi cruel aqui, né? Muito bem, já entendi aqui que nós estamos de volta. E eu estava falando das vozes, né? Eu não sei até que ponto a gente estava
ouvindo aí, né? As vozes aí, a voz de Jesus lá dizendo está consumado, a voz de Jesus dizendo que terminou o projeto de salvação, mas a voz de Deus também, no meio das circunstâncias difíceis, também me fez lembrar, fui lembrando da voz de Deus no meio de tantas situações difíceis. A voz de Deus numa cena tão marcante na vida de Elias. E essa é que eu queria deixar com você. Elias estava ouvindo várias vozes. Lá no Monte Horebe, ele ouve a voz de várias pessoas e ele tem que tomar uma ação para defender ali o poder de Deus. Então ele manifesta lá sobre aquele momento, aquela situação, ele diz, olha, vocês vão morrer todos, porque o fogo de Deus vai descer sobre esse altar e vai mostrar quem é Deus aqui. Deus não estava se defendendo pela boca de Elias, Deus estava se manifestando ali, falando com aquele povo. E aí falou com fogo. E depois Elias vai e então mata aqueles profetas de Baal e sai dali muito cansado e ouve uma voz. Mesmo depois da vitória esmagadora da voz de Deus sobre aquele lugar, ecoando, dizendo, eu sou Deus Todo-Poderoso, ele ouve a voz de Jezabel dizendo, olha, você pode sumir porque eu vou dar cabo da sua vida. E ele tem medo e foge dali. Ele ouve essa voz e essa voz toma conta dele. Então ele volta e vai para um lugar. E lá, numa caverna, ele se esconde e fica esperando ali. Nesse meio tempo, Deus cuidou dele em toda a trajetória até chegar a esse lugar e ele está escondido na caverna. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis 19, que a palavra do Senhor, versículo 10, veio a ele, e o que você está fazendo aqui, Elias? A voz de Deus falando com ele. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso para o Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou os montes e esmagou-lhe as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E aí Deus fala com ele. Deus fala as verdades de Deus. Deus fala que ele não estava sozinho. Deus estava dizendo para ele que ele não estava sozinho porque Deus tinha deixado pessoas ali que não se curvaram a Baal. E ele fala para ele que ainda tem coisas para ser feitas. E aí essas coisas são para ser feitas, ele vai revelando e diz para ele. O que me chamou a atenção de tudo isso? Enquanto as vozes que estavam aqui nesse dia, tomando conta da minha cabeça, do meu coração, dizendo, esse mundo está totalmente errado. Está tudo errado. As pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus no meio de uma pandemia. As pessoas começam a ouvir a voz uns dos outros. Alguns esperam que os outros falem o que eles devem fazer. Outros começam a criticar a voz dos outros e as vozes começam a tumultuar. Eu vejo Deus no meio disso tudo dizendo, a minha voz é voz poderosa. Salmo 29. A minha voz despedaça o cedro, quebra o cedro do Líbano, é poderosa, é majestosa. Mas eu sei que agora você não está precisando dessa voz desse jeito, estrondosa, porque isso está te assustando muito. E assim como
lá Elias ouviu no vento, terremoto, e ele diz: ai Senhor, essa voz é muito pesada, eu preciso de uma voz calma. O Senhor fala com ele numa brisa suave. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus que sabe que tom de voz usar com você e comigo. Tem hora que a humanidade precisa de ser trovejado sobre eles. Tem hora que a humanidade, nós precisamos que Deus fale com ímpeto. Tem hora que Deus precisa falar com mais ênfase. E eu creio que Deus está falando conosco de duas formas. Ao mesmo tempo que Ele está sacudindo os elementos da terra. Ao mesmo tempo que Ele está dizendo: olha, vocês estão brincando comigo. Eu tenho poder sobre a terra. Um vírus pode fazer vocês ficarem em casa. Um vírus pode alcançar os homens mais poderosos da terra. Um vírus pode fazer vocês perderem todas as coisas que vocês têm. Eu estou falando com vocês de maneira pesada, dolorosa e angustiante. Mas ao mesmo tempo, quando vocês se recolhem nas casas de vocês, quando vocês estão tendo esse tempo onde estão se sentindo minúsculos, enfraquecidos, fragilizados, eu sei que vocês estão numa caverna. Eu sei que vocês ficaram ouvindo vozes e ficaram com medo e ficaram fugindo disso. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou numa brisa suave. E agora eu estou falando com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu sou o Deus que governa todas as coisas. E agora, continuem fazendo o que eu mandei vocês fazerem. É por isso que o texto termina dizendo que o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, sobre a catástrofe. Deus sentou-se soberano. O Senhor reina soberano para sempre. Mas o versículo 11 vai dizer: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Sabe o que é paz? Paz não é ausência de sofrimento. Paz é a esperança e a certeza da presença de Deus, da bênção de Deus em meio ao caos. Essa é a verdadeira paz. Isso é que faz com que nós experimentemos a voz de Deus, que às vezes vai ser dura, vai ser pesada, vai ser trovões, vai ser relâmpagos, vai ser a voz que despedaça, que faz tremer o deserto, que faz com que os carvalhos, olha que carvalho é algo fortíssimo, sejam torcidos. Despe as florestas. Mas tem hora que a voz, depois que ele fala, troveja, ele também entrega uma palavra suave. É essa voz que eu quero ouvir. Eu não quero ficar me guiando pela voz dos homens, porque eles também estão confusos. E eles não pararam para ouvir a voz do meu Senhor. Tem uma canção que o Baruch canta, que eu achei muito interessante. Ele diz que faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre a distração do mundo aqui. Tua voz vida traz, e promessa nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Essa voz é que eu quero ouvir. E essa voz eu quero que inunde o seu coração. A voz do Senhor é poderosa. E a voz do Senhor ressoa sobre todos os lugares. O Senhor está falando com a humanidade. O Senhor está falando conosco. O Senhor está falando que Ele é soberano, mas Ele ao mesmo tempo está mostrando sinais de que a voz dEle hoje está sendo de juízo também. A voz dEle está sendo de reprovação também. A voz dEle está dizendo: vocês não param para me ouvir. E quando nós paramos para ouvir, Ele fala suave com a gente. Ele fala mansamente com a gente. Porque Ele quer dar força para nós.
e Ele quer dar a sua bênção da paz. É nisso que eu gostaria que você repousasse essa noite. Não na ausência de coronavírus apenas, mas é que em meio ao coronavírus, você ouça a voz de Deus, te consolando, te fortalecendo, te enchendo de graça e que isso redunde em paz. Paz é esse estado interior que não se contamina com o exterior. Paz é exatamente essa presença gostosa de um ouvido atento a uma voz doce, dizendo: eu sou o soberano que reino sobre toda a terra, e nas catástrofes eu sento sobre elas soberano. Eu sou o Senhor de toda a terra. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cuidado para você não sair do meio da crise, da catástrofe, do vírus, da quarentena, sem ter ouvido a voz do Senhor. Que o Senhor fale com você e que você ouça toda a palavra dele. Às vezes ele vai falar para você: tira as sandálias porque o lugar que você está é santo. Às vezes ele vai lhe dizer que povo ingrato e cruel, quantas vezes eu quis ajuntar vocês e vocês fugiram de mim. Ou talvez você vai ouvir: tu és filho amado em quem eu tenho alegria. Espero que você ouça essa doce voz, porque a voz pesada, trovejante, nós já estamos ouvindo. Que Deus abençoe você nessa noite e que realmente essa doce voz acalente o seu coração para você ter paz em meio ao sofrimento e conflito. Pai amado, troveja sobre nós a sua voz, mas o Senhor sabe como é que está o nosso coração, o Senhor sabe como é que está a nossa mente, o Senhor sabe como é que estão os nossos ouvidos sensíveis. E assim como Elias, ó Deus, estava sensível, frágil, fragilizado, com receio, com medo, Deus, o Senhor veio e silenciosamente, como uma brisa, o Senhor escolheu o modo de falar com ele, para que ele pudesse lhe ouvir. O Senhor sabe o coração de cada um, então fala com ele na medida que ele possa ouvir, para que ele atenda a sua voz e ouça e atenda o teu chamar e execute os teus domínios, os teus comandos, execute os teus desejos e ouça o seu querer. Faz-nos ouvir a sua voz em meio a tantas vozes e que nós nos calemos diante do Senhor. Mas quando o Senhor falar, que a gente execute o querer do Senhor. Acalma o coração do teu povo, calma o coração daqueles que estão ouvindo e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, queridos, o Douglas, que bom, Douglas, está aqui com a gente, Lucinda também. Que Deus abençoe vocês, queridos. Realmente, é hora de calar, é hora de estar sensível a ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando e nós precisamos ouvi-lo.